Bom dia. Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado. Mais uma vez, sempre um gosto estar consigo cada vez que venho a Portugal. O meu querido Senhor Ministro Manuel Leitor, muito obrigado também. É um grande evento e é uma grande honra estar aqui. À Senhora Secretária de Estado, ao Sr. Professor Carlos Chalema, ao Sr. Professor Quintanilha, às senhoras e senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que participo hoje neste encontro com a ciência. Ao longo de 3 dias vai debater-se a ciência na acessão mais ampla da palavra. Não me refiro apenas à diversidade de disciplinas, mas também ao facto de se pensar a ciência numa perspectiva aberta e virada para o futuro. Há pouco mais de uma semana teve lugar o referendo no Reino Unido, com o resultado que todos conhecemos e que eu, como português e europeu, lamento profundamente. Durante a campanha do referendo, foi frequente ouvir-se o campo que defendia a saída da União Europeia pronunciar-se contra os avisos dos experts, isto é, dos especialistas, isto é, dos cientistas. Ou porque estariam alegadamente a defender interesses obscuros, ou porque pura e simplesmente os avisos não se enquadravam na narrativa que convinha. Impressionou-me este discurso, porque vivemos numa época em que a tendência é precisamente a inversa. Valorizamos cada vez mais a necessidade de fundamentar as decisões políticas em bases técnicas e científicas. Aliás, dentro do grupo daqueles que são os Chief Scientific Advisors da Europa, temos hoje o gosto de ter uma portuguesa, a professora Elvira Fortunato, exatamente para ajudar os políticos a tomarem boas decisões. Ao apelar sistematicamente à rejeição da opinião de especialistas, fossem eles economistas ou cientistas, a campanha pela saída como que apelava contra a própria ciência. E impressionou-me também porque cada vez mais a ciência transcende fronteiras e depende de colaborações que se estabelecem a uma escala global. No entanto, o apelo à saída da União Europeia era um apelo ao isolamento em detrimento da conectividade. Alexander von Humboldt disse um dia: a visão do mundo mais perigosa é a visão daqueles que nunca viram o mundo. O que vos proponho hoje é, portanto, uma visão diametralmente oposta à que acabo de descrever. É uma visão de abertura da ciência dentro da União Europeia. É uma visão em que a ciência se cruza com a inovação. É uma visão de abertura da União em relação ao mundo. E por isso, mais do que nunca, é bom relembrar o que a ciência mudou nestes últimos 100 anos. Relembrar a história ajuda-nos a perceber o presente e a imaginar o futuro. Queria hoje falar-vos do que mudou na ciência, visto aos olhos de um não cientista, um simples engenheiro técnico. Da mudança que estamos a viver e que não podemos deixar passar ao lado. Daquela mudança que não sentimos, mas pressentimos. No dia em que o Presidente Juncker me disse que ficaria responsável pela ciência e investigação, fiz 2 coisas que não me esquecerei. A primeira foi telefonar ao professor Mariano Gago, que eu tinha conhecido nos meus tempos do técnico, e que com muita graça me disse: se está entregue ao engenheiro do técnico, está bem entregue, dizia-me ele. E em seguida fui sozinho visitar o Hotel Métropole em Bruxelas. Entrei e saí, mas queria ver aquele local onde há mais de 100 anos se juntaram mais de 30 cientistas que viriam a mudar o mundo. Falo-vos das conferências de Solvay, onde pela primeira vez se juntaram cara a cara Marie Curie, Max Planck, Albert Einstein, Lorentz, Poincaré. 17 viriam a receber o Prémio Nobel. E quando perguntamos a um cientista
O que é que se passou ali, naquelas conferências de Solvay? A resposta é que foi ali que se deu o grande salto da física clássica para a física quântica. Mas foi também aí, nessa conferência, que a colaboração interdisciplinar e internacional deu um salto que aqueles que o viveram não o sentiram, apenas o pressentiram. A colaboração passava a ser estruturada, cara a cara, num ambiente de conflito positivo ou de criatividade abrasiva. Num artigo do Le Monde, Etienne Klein, filósofo e cientista, relembrava: um dos participantes, dizia ele, escrevia uma carta à sua mulher, em 1911, e dizia: ontem tinha um francês à minha esquerda e um inglês à minha direita. E imagina, tive que falar com os dois. Na altura, o inglês não era a língua franca que é hoje. E Lawrence, que era um poliglota, falava 3 línguas, acabou por ser o tradutor das várias sessões, pois era o único que conseguia fazer este papel. E foi neste ambiente multicultural e de confronto direto que o jovem Einstein desenvolveu os seus primeiros esboços da física quântica. Einstein saiu tão frustrado que passou os próximos 4 anos a tentar provar que os seus oponentes não tinham razão. 4 anos mais tarde, completava a uma só mão a teoria geral da relatividade. Uma teoria de um homem só. Era como se aquela conferência, aquele ponto de partida, o tivesse levado a uma descoberta individual. Era como se a colaboração fosse o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. 100 anos depois, tudo mudou. A colaboração é o ponto de partida, é a viagem, é o ponto de chegada. Há pouco tempo, lemos sobre a detecção das ondas gravitacionais que vieram a provar que Einstein estava certo. O artigo que levou à detecção dessas ondas gravitacionais foi escrito por mais de 1000 autores de diferentes partes do mundo em colaboração contínua durante uma vida. O ponto de partida, a viagem e o ponto de chegada tinham sido muito diferentes do tempo de Einstein. A ciência de um só homem, de uma só universidade, de um só país, acabou. A ciência do presente, que de certa forma já é futuro, passará por elevar este grau de colaboração, a meu ver, em 3 aspectos muito concretos. A colaboração nas interseções das disciplinas, que o professor Quintanilha falava. A abertura aos dados e às publicações, o Open Data e o Open Access. E o cidadão ao centro. Mas comecemos pela colaboração nas interseções. Hoje, muitas vezes criamos programas, a que chamamos colaborativos, pensando que podemos impor aos cientistas e investigadores de várias disciplinas colaborar. E a verdade é que muitas vezes apenas trabalham juntos, mas não colaboram. A colaboração é mais do que apresentar um projeto em conjunto e por isso muitas vezes não chegamos aos resultados que queremos. A colaboração não se impõe de cima para baixo. Ela cresce de baixo para cima. Acredito que o ensino do futuro deixará de estar centrado na disciplina, no professor, no departamento ou mesmo na universidade. O ensino do futuro será, de certa forma, uma construção modular entre várias redes do saber e da experiência que vamos adquirindo ao longo da nossa vida, em que cada um de nós constituirá as nossas redes de saber e de experiência nas áreas que nos apaixonam. E a ciência e a inovação estarão nesses pontos de encontro. Visitei há poucos meses o Weizmann Institute, em Israel. Num só instituto, num só país, mais de 100 bolseiros do Jean-Pierre Bourguignon, do European Research Council. O primeiro cientista que me apresentaram no Weizmann Institute era um biólogo. Um biólogo que passou a sua vida a estudar a clorofila, mas que descobriu a cura
para um tipo de cancro na próstata. Todos os alunos do Instituto passam os primeiros anos a trabalhar em laboratórios de disciplinas que não são as suas, de disciplinas que não estão na origem daquilo que eles sabem. E é nesse cruzamento de redes que nascem as melhores ideias. Tenho feito uma experiência neste ano e meio de Bruxelas. Cada vez que conheço um prémio Nobel, faço um apontamento num caderno do que é, de quem foi, de onde vem. E mais de metade do que os conheci receberam o prémio Nobel exatamente numa área diferente da sua formação inicial. Por isso esse será o futuro, essa interseção, essa criação das redes. Mas para que esse futuro seja verdade, temos que estar abertos às publicações, abertos a tudo aquilo que é os dados no futuro. E muitas vezes dizem que a Europa não toma decisões rápidas que afetem positivamente a vida das pessoas. Com a ajuda de Portugal, no último Conselho de Ministros da Ciência e da União Europeia, tomámos 2 decisões que passaram despercebidas, mas que mudarão as nossas vidas para muito melhor. Os 28 ministros dos Estados-membros, juntamente com a Comissão, concordaram em implementar um modelo de acesso gratuito às publicações científicas até 2020, o que chamamos o Open Access, ou seja, a leitura gratuita de artigos científicos que resultem de investigação financiada publicamente. E na abertura de dados científicos para reatualização e reutilização sempre que possível, o Open Data. Esta decisão terá um impacto extraordinário nas nossas vidas, nas nossas economias europeias. Há pouco visitava o Instituto de Bioinformática da Heidelberg, que decidiu pôr todos os seus dados à disposição de todos e depois medir o impacto. O Instituto conseguiu medir que gera mais de 1,3 mil milhões de euros de benefícios para os seus utilizadores anualmente, apenas por abrir os seus dados a todos os outros, por partilhar a sabedoria. Ou seja, 20 vezes o custo operacional anual do Instituto. 90% dos dados existentes hoje no mundo foram produzidos nos últimos 2 anos. Um dos investigadores dizia-me com muita graça que, tal como na física, existe o conceito de dark matter, de matéria escura, que é aquela matéria que é a maior parte da matéria, mas que pouco sabemos dela, para um conceito que ele chama o dark matter of data. Os dados que temos, mas que não conhecemos, os dados que temos, mas que não trabalhamos, os dados que temos, mas que não comunicam entre eles o futuro. Por isso lançámos a maior iniciativa de sempre na Europa em computação, porque não podemos perder este barco. Até 2020, queremos ter um supercomputador que esteja baseado na Europa e que atinja velocidades 1000 vezes superiores aos supercomputadores de hoje. Vamos investir também em tecnologias quânticas, que não serão a velocidade, mas a capacidade de resolver problemas que hoje não conseguimos resolver. E, finalmente, vamos desenvolver o European Science Cloud, ou seja, uma nuvem para os quase 2 milhões de cientistas europeus, para que eles possam partilhar e analisar os dados da investigação que têm. Aqui o ponto não é de criar uma nuvem ou uma cloud que seja europeia, mas criar a melhor cloud, a melhor nuvem para que os nossos cientistas possam trabalhar os dados, possam chegar mais longe. É esse o nosso objetivo. E, finalmente, queria-vos falar do cidadão ao centro. A revolução digital democratizou a inovação, como todos sabem. Assim como na inovação assistimos, no fundo, a um movimento entre o produtor para o utilizador. Hoje é o utilizador que determina essa inovação, aquilo que chamamos o user innovation. Também na ciência, penso eu, acredito, que iremos cada vez ver mais exemplos em que o cidadão está ao centro. É o caso de Jack Andraka, um miúdo de 17 anos que descobriu um método diagnóstico eficaz para o cancro do pâncreas.
Perguntaram-lhe como é que ele tinha feito, qual era a sua preparação, e ele disse que era apenas um apaixonado e que tinha passado os seus anos a ver vídeos na internet e a fazer cursos online. Quando em 2015 assistimos aos sismos no Nepal, que atingiram 7,3 de magnitude, as equipas de resposta, sabem o que é que elas utilizaram? Utilizaram uma aplicação chamada OpenStreetMap para obter a localização em tempo real dos acontecimentos. O OpenStreetMap foi desenvolvido por um jovem cientista de 23 anos, na Universidade de Londres. Hoje tem 2 milhões de utilizadores e tem sido um dos principais instrumentos utilizados em ajuda humanitária, desde sismos até à crise do ébola. Minhas senhoras e meus senhores, é a vossa responsabilidade como cientistas dizer ao mundo que a solução não passa pelo protecionismo, nem por fechar fronteiras. Sempre que nos fechamos, o mundo sofre durante gerações. No mundo da ciência não há fronteiras, nem pode haver. No mundo da conectividade, as fronteiras não são físicas, são metafísicas. E depois é a nossa missão como políticos explicar aos nossos líderes que só investindo na ciência e inovação é que conseguiremos criar mais e melhores oportunidades para os nossos filhos. Deixo-vos com uma frase de um homem que admiro muito e que sei que José Mariano Gago também admirava, Shimon Peres. Shimon Peres dizia que o valor de um país não se mede, nem nunca se medirá, pelos metros quadrados de terra, mas sim pelo número de cientistas por metro quadrado. Muito obrigado.